Obrigada, Lígia, pela apresentação. Queria agradecer o convite de partilhar essa leitura desse texto, também em interlocução com os meus interesses de pesquisa, né? E agradecer também aos outros membros da rede pelo convite, por estarem aqui presentes também. Como a Lígia já introduziu, eu fiz o mestrado em Sociologia aqui na Universidade do Porto e já fiz na época, eu terminei em 2021 e fiz uma pesquisa sobre os pequenos comércios de imigrantes no Bonfim, que é para quem não conhece, é um bairro na zona oriental aqui da cidade. E aí eu segui com esse tema para o doutoramento, fazendo agora um comparativo, né, do Bonfim com os Anjos, em Lisboa, considerando como migrantes essa categoria de maneira muito alargada, não apenas diferente do que a Hall faz aqui, os imigrantes marginalizados, né, como ela coloca, vindo de pessoas mais racializadas, vindo principalmente de países terceiros da União Europeia, também estou considerando os europeus, são pessoas, os estrangeiros em geral, né, independente da origem, e depois eu vou comentar um pouco sobre isso, mas como que as ideias, os conceitos que ela utiliza e a forma como ela faz a etnografia são muito inspiradoras também para o meu trabalho. Bom, então, a Suzanne Hall, acho interessante comentar também que ela, na verdade, ela é uma arquiteta sul-africana, que atualmente é professora de Sociologia, né, na London School of Economics, então ela tem esse background anterior e também vem, né, do sul global. E esse texto, né, o Migrant Margins, ele foi publicado numa edição especial da Sociological Review, que chama-se Street Life, The Shifting Sociologies of the Street. Então, ela é uma edição toda baseada nessa ideia da sociologia da rua, né, que muito na etnografia urbana, e essa etnografia é feita de porta a porta, né, no resto do chão mesmo. E aí tem duas frases para mim que já justificam essa escolha e que acho que a Suzanne Hall, obviamente, tem um jeito anglo-saxão de escrever, então são frases curtas, impactantes, é muito fácil de ler, eu acho, os textos dela. Então, ela tem duas frases que ela diz logo na introdução, que para mim são um resumo assim, de tudo que ela vai colocar, que é essa ideia de que as ruas das cidades elas oferecem um ponto de vista distintivo para compreender a vida social dos processos estruturais, e a outra é de que é muito difícil traduzir, né, esses termos, mas é que a vida de rua da discriminação, ou seja, the street life of discrimination, emerge da interseção entre a migração global e a marginalização urbana. Então, o que ela está propondo, que eu acho interessante, pensando aqui também que é um grupo, né, o Etno-URB, de etnografia urbana, pensando pela lente da etnografia, é olhar nessa microescala da rua para processos estruturais e que são translocais, transnacionais. Então, a partir de uma loja ou de uma história de uma pessoa que está dentro da loja, ela alcançar essas diferentes geografias e histórias, né? Então, é uma análise multiscalar feita a partir de uma única escala, que, no entanto, traz várias dinâmicas, né? Não só locais, como de poder macroestruturais, poderes políticos, econômicos e etc. Bom, então, a leitura que eu vou fazer, eu vou falar um pouco sobre o texto, a forma, o que me chamou a atenção, o que eu acho que tem destaque no texto, e no final, ou, enfim, no meio, conforme for, vou comentando, trazendo um pouco, tentar trazer um pouco para o contexto português, pelas coisas que eu ando vendo, né, no Porto e em Lisboa. Então, a autora, ela começa o texto já explorando essa ideia, né, de como a marginalização urbana ela se cruza com a imigração global a partir dessa sobrevivência, o que ela chama de uma sobrevivência forjada por esses imigrantes em ruas periféricas que concentram diversidade cultural e desigualdade em 4 cidades que ela pesquisa no Reino Unido: Birmingham, Bristol, Leicester e Manchester. Então, ela pega uma rua em cada um desses lugares, né? Então, o artigo ele surge de uma pesquisa que durou 3 anos, feita com uma equipe. Então, eles entrevistaram 350 proprietários de pequenos comércios nessas ruas. Entrevistas que duraram apenas minutos, são entrevistas feitas enquanto as pessoas estão trabalhando, né? Às vezes interrompe, chega um cliente, etc. Tem entrevistas que duraram minutos, até entrevistas mais longas, né? Nessas 350, e são pessoas que vieram de origens muito diversas. Ela faz uma lista enorme, vou citar apenas alguns, né? Bangladesh, Afeganistão, Canadá, China, Gana, Índia, Jamaica, Quênia, Lituânia, Sudão, Tailândia e etc.
a maior parte, a gente vê Vietnã, Zâmbia, Zimbábue, bastante origem africana, né, e asiática, a maior parte, acho que diria que seria isso, pelo menos poderemos considerar que são imigrantes marginalizados do sul global, apesar de surgirem alguns nomes, por exemplo, Holanda, que eu fiquei curiosa, ela não diz isso no texto, mas se essa origem é de onde a pessoa veio, logo antes de chegar naquela rua no Reino Unido, ou se a pessoa é nascida nesse local, porque depois também ela vai explicando que tem muitas histórias de remigração, inclusive tem uma pessoa que ela cita que foi de um país africano, acho que da Somália, para a Holanda, abriu um pequeno comércio lá, só que como é muito regulamentado o comércio de rua na Holanda, ele acabou decidindo ir para o Reino Unido. Então, nesse meio tempo, muita gente pode ter também um passaporte europeu e não ser nascido, né? Já ter esse passaporte por tempo de moradia, ou seja, já como resultante do processo de imigração. Ela selecionou as ruas em periferias urbanas, onde era difícil de encontrar emprego e onde os impactos do desinvestimento do Estado são bastante sentidos, tanto pela falta de emprego como o estado, né, dos imóveis, a dificuldade de encontrar habitação. Por outro lado, esse desinvestimento também torna essas regiões acessíveis, né, entre aspas, para essas pessoas, ou degradadas o suficientes para outras, ou indesejáveis o suficientes, que acabam sendo um lugar possível para essas pessoas estarem. Então, a questão central que a autora tenta responder é por que e como esses migrantes, né, discriminados, marginalizados por gênero, casta, classe ou raça, eles saem de seus países de origem e vão parar nessas ruas em que eles foram parar, né? Por que eles vão parar nesses lugares e abrem esses pequenos comércios nas margens dessas 4 cidades britânicas? E ao tentar reconstituir essas jornadas desses imigrantes, que são permeadas por diversas camadas de marginalidade e também alguma inventividade, Hall toca desde questões políticas e de cidadania, englobando conflitos, guerras e crises econômicas que fazem algumas pessoas saírem de seus países, passando pelas políticas de imigração no destino, e também as questões econômicas e de sobrevivência, que é uma palavra que ela usa bastante, a questão da sobrevivência desses migrantes nesses locais de destino. Então, ela toca também na questão do mercado de trabalho e essa oferta ou falta de oferta de emprego formal para esses migrantes. Então, a Susan Hall ela combina as ideias, né, de exclusão étnico-racial com o sistema de migração, mercado de trabalho e marginalização territorial. Então, segundo ela parte de entendimentos da sociologia urbana, de raça e desigualdade, e soma isso a alguns entendimentos de city-making, né, o fazer cidade, de um city-making improvisado que vem dos estudos urbanos pós-coloniais. E ela apresenta o que ela chama de puzzles, 2 puzzles empíricos, né, que a pesquisa pretende desvelar. Primeiro, por que um grupo tão heterogêneo de indivíduos torna-se aparentemente homogeneizado, né, em termos de perspectiva de trabalho e de localização urbana, ou seja, virou todo mundo que está aqui entrevistado, um pequeno comerciante numa área marginal em alguma cidade do Reino Unido, e, de maneira mais detida, ela se questiona se essa pesquisa estaria sugerindo que raça, que ela usa, às vezes, entre aspas, às vezes não, importa mais que classe, né, para entender como certos grupos se colocam ou são incorporados, o termo "emplaced" também, que não tem tradução, nessas cidades, né? E depois eu vou comentar, eu acho que ela não responde a essa questão, ao longo do artigo, mas ela traz alguns insights assim para complexificar. Acho que não responde justamente porque é muito complexo e não tem uma resposta. E o segundo puzzle, ele se relaciona ao empreendedorismo, ela vai mais para essa parte econômica e de sobrevivência e dessa precariedade laboral, né, que esses imigrantes etnicizados ou racializados acabam tendo que empreender, né? E a questão é como reconciliar 2 narrativas que estão aparentemente contraditórias, que é essa da precariedade laboral, que leva a esse empreendedorismo como forma de sobrevivência, e uma narrativa de inventividade, agilidade, e o que ela chama de um intercâmbio cultural, cross-cultural, entre esses empreendedores migrantes, que acabam criando muitas redes internas, por exemplo, de financiamento coletivo, empréstimos sem juros, redes de autoajuda e etc., né? Ela também fala sobre esse desenvolvimento que essas múltiplas migrações acabam dando um capital cosmopolita para essas pessoas, né, que aprendem línguas, por exemplo, e vão se
requalificando ao longo dessa trajetória, o que não é suficiente, pelo que ela conta na pesquisa, para elas entrarem no mercado formal de trabalho. Então, a autora ela fala assim, sobre essas múltiplas formas, né, de marginalidade, que ela tenta abarcar com esse conceito que dá o título ao artigo de Migrant Margins, né? Então, nessa primeira parte do artigo, ela dedica a definição teórica do que são essas margens migrantes e depois apresenta os dados empíricos para ajudar a perceber a vida de rua das políticas e de lugar, onde ela vai trabalhar mais essa vertente histórico-geográfica como uma linha interpretativa para tentar responder à questão que elas colocam, né, de por que essas pessoas saíram de seus países, estão com aquelas ruas, com aquelas lojas naquelas 4 ruas no Reino Unido. E numa última parte, ela também, a partir da pesquisa, ela aborda mais a questão do autoemprego, né, o porquê que eles empreenderam e etc., e toca um pouco na questão da criatividade e nas resistências, né, a essas violências estruturais que as pessoas sofrem. Então, na conceitualização das migrant margins, né, ela dialoga com vários autores, acho bem interessante que acho ela bastante eclética, assim, na busca de referências, e usa muitas referências em outros textos também que eu já li. E aqui, para definir esse conceito, ela conversa desde Doreen Massey, Loïc Wacquin e com a Bell Hooks. E ela discute essa noção primeiro, de marginalidade avançada, isso foi a ordem como foi fazendo sentido para mim, mas ela discute essa noção de marginalidade avançada do Wacquin, que é lançada nesse trabalho dele de 2008, está muito ligada à questão territorial, né, a essa espacialização das desigualdades e do racismo, através da hipersegregação dos guetos norte-americanos. No entanto, ela acha que esse conceito ele ajuda parcialmente só a entender essa discriminação na produção das margens urbanas. Ela acredita que é preciso considerar a agência humana e a resistência a essas violências estruturais que são localmente espacializadas, né? E uma agência humana, do ponto de vista dela, historicamente informada. Então, assim, um conflito na Uganda, final dos anos 60, 70, pode ser o motivo de que hoje exista uma grande presença de imigrantes sul-asiáticos numa rua periférica do Reino Unido, né? Como ela vai mostrar na parte empírica do trabalho. Então, esse conceito dela de migrant margins engaja uma larga sobreposição de culturas e geografias na reconstituição da cidade, e com isso ela tenta ver de maneira mais alargada como produzir um conhecimento urbano, né? Ela rechaça o que considera um paroquialismo das categorias de comunidade, enquanto entidades fechadas e coesas, e clama por entendimento de como as desigualdades e interações que ocorrem nas margens urbanas conectam-se a forças que vão muito além do limite da cidade e do Estado. E para isso, uma das principais referências dela é o texto A Global Sense of Place, da Doreen Massey, em onde ela busca essa ideia das mobilidades diferenciadas, que são moldadas por geometrias de poder, e os sentidos de lugar, composto em múltiplas escalas, né? O Global Sense of Place. Ela sublinha de Massey essa ideia dos padrões urbanos de discriminação terem longas histórias que excedem não só um tempo e espaço, né? Não seria possível falar de imigrantes em ruas marginais de Bristol ou Manchester sem apanhar essa linha que leva ao imperialismo britânico. Ou seja, seria preciso recontar essa história, na verdade, de frente para trás, né? E se Massey ajuda a expandir essas fronteiras históricos geográficas das margens urbanas é a partir de Bell Hooks, que aí ela vai buscar uma referência no feminismo negro, que molda as margens, ou marginalidades, enquanto um espaço simbólico também, não apenas físico-geográfico. Na visão da autora, a Hooks oferece uma perspectiva muito mais complexa da marginalidade, que seria mais do que um lugar de privação, mas também de uma política radical, tanto um espaço de repressão quanto de resistência no contexto da vida cotidiana. As margens seriam, assim, mais do que simples espaços para onde as pessoas são designadas, mas lugares em que elas se apropriam, habitam e contestam. Então, para Suzanne Hall, os estudos de rua, que ela chama de street studies, deveriam ter um compromisso não apenas com o espaço das margens urbanas, mas também uma orientação para observar e escrever sobre marginalização, dando primazia às experiências humanas, que eu acho que é um pouco o que ela tenta fazer e que é um dos preceitos da etnografia, né? Eu acho que, enfim, pelo menos nas ciências sociais, na sociologia, na antropologia e etc., acho que tem um peso da experiência humana próprio dessas disciplinas também. Espera aí que vou tomar uma aguinha.
Obrigada. Aí, passando para essa parte que ela fala da vida de rua, né, das políticas e do lugar. Eu não vou, enfim, repetir tudo que ela disse, acho que está tudo lá no texto, mas vou ressaltar alguns pontos que eu acho interessantes, assim. Lá ela já começa a abordar, né, a partir das entrevistas, dessas histórias, né, que ela conta das pessoas, das trajetórias, esse cruzamento de geografias e histórias, englobando quais foram os motivos políticos e econômicos que levaram esses migrantes a saírem de onde eles estavam e por que eles foram acabar naquela rua onde ela, ou a equipe, etc., encontrou essas pessoas. Né? Então, ela faz um gráfico que eu achei bem interessante, saiu bem pequeno aqui, não sei se eu vou conseguir ler, está na página 975, em que ela lista, né, os eventos, alguns eventos históricos que os proprietários apontam para esses eventos específicos, né, que vão da expulsão de asiáticos na Uganda no final dos anos 60, início dos anos 70, a queda de empregos com a crise financeira de 2008. Aqui ela de cima tem uma política de asilo em 1999 que o Reino Unido adota, e o movimento, a abertura, né, a entrada dos países do leste europeu na União Europeia. E depois ela cita, em ordem, seria a última coisa que está aqui, seria essa crise financeira de 2008, que é um evento econômico que deixou muita gente desempregada, muitos dos migrantes tinham empregos, por exemplo, inclusive empregos públicos já, grande parte das pessoas entrevistadas em algumas ruas específicas de algumas cidades já tinham a cidadania britânica. Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela fala que trabalhava nos Correios, e perde o trabalho e acaba abrindo um negócio. Então, tem um grande afluxo de pessoas, de imigrantes que vão ser comerciantes por falta de emprego, mas tem também essas questões, às vezes, conflitos internos, nacionais, né, o que vão ganhando uma dimensão internacional, como essa questão da expulsão dos asiáticos em Uganda no final dos anos 60, que também vão reverberar, né, no dia a dia, no cotidiano comercial dessas ruas. Ela fala também sobre, por exemplo, as formas de regulação interna. Né? Existe um programa, depois que é lançado no Reino Unido, para fazer uma dispersão desses refugiados pelo território. Então, eles selecionam 12 cidades para realocar essas pessoas que tendem a ir para os grandes centros urbanos por redes, né, por conhecerem outras pessoas e também pela oferta de emprego. Eles querem, então, espalhar essas pessoas e selecionam 12 cidades, e essas 4 que ela pesquisou estão dentre essas 12, que também explica esse afluxo de gente para lá. Então, ela diz que observar esses eventos, né, esses eventos históricos em outras geografias, é uma lente, né, para materializar essas políticas nacionais e internacionais, né, e as regulações de como os imigrantes são colocados no espaço urbano, no Reino Unido. Então, ela comenta sobre... agora tem uma passagem que eu acho interessante, que ela fala nesse evento, né, dos sul-asiáticos, do East African Asian, isso, que são os asiáticos que viviam na África Oriental, que são expulsos de lá e acabam indo alguns, né, para o Reino Unido. E ela comenta que, na época, isso foi no final dos anos 60, início dos anos 70, a Câmara de Leicester, na Inglaterra, que vinha recebendo bastante gente, estava incomodada, justificou sendo falta de recursos e etc. Hoje é considerado um anúncio extremamente discriminatório, mas fez um anúncio para ser colocado, divulgado, né, na Uganda, dizendo para as pessoas, né, no melhor interesse, né, da sua própria família, etc., você deveria aceitar o conselho de não vir para Leicester. E aí eu achei isso muito interessante, porque é um city branding ao contrário, né? Se a gente for pensar nos dias de hoje, porque hoje a gente tem, trazendo já um pouco para o contexto português, você tem esse marketing do país e marketing de cidade para atração, né, de imigrantes, mas que são atração de imigrantes privilegiados, né? Não é atração dos imigrantes precarizados, que são indesejáveis em quase no mundo inteiro. Mas achei um inovador, um dos primórdios aí do city branding, né? Mas nesse caso para afastar os imigrantes indesejáveis.
só que demonstrando essa noção que ela coloca da agência, né, desses migrantes, desses sujeitos, fez um efeito contrário, porque esse anúncio acabou por atrair as pessoas para ir para Leicester. Então, ela conversa com uma pessoa que conta. Eu vim para cá porque eu vi esse anúncio, né? E assim, é óbvio que não Bom, não sei, aí já estou interpretando, em vez disso eu vou falar uma coisa que eu ouvi, que eu achei bem interessante no campo em Lisboa, de alguns nepaleses. Sempre pergunto, né, qual foi a trajetória, por onde passou, saiu do Nepal, passou em que países, etc., como veio parar em Portugal. Pergunta bem semelhante à dela, nessa rua, nesse lugar, com esse comércio, né? E vários deles me contam, boa parte entra pelo norte da Europa, por exemplo, Dinamarca e Noruega. Já conversei também com uma bangladeshi que entrou pela Islândia, e todos, a resposta é sempre mais ou menos a mesma, que eles entraram por esse país porque eram países que eles sabiam que existia, né? Ou seja, era um país que eles conheciam. Eles não têm uma noção enfim, de qual é o mapa para onde eles poderiam ir. Não é isso, não foi uma escolha. A Noruega é um país conhecido do Nepal porque ela tem uma grande atuação com organizações não governamentais no país. Então, eles sabem da existência. Existe um país que chama Noruega e é rico. E então, eles acabam fazendo essa escolha simplesmente por isso, porque sabe que existe. Aí, além disso, por exemplo, a Noruega tem embaixada no Nepal, Portugal não tem. Se eles quiserem tirar um visto para vir para Portugal, eles precisam ir à Índia. Então, também já começa a ficar bem mais difícil, né? Além do que Portugal é mais difícil de conseguir visto, isso é bastante curioso. É bem mais difícil conseguir vistos de estudante ou business meeting para entrar em Portugal do que para entrar na Dinamarca ou na Noruega, segundo também já me disseram. Apesar de que para ficar depois, para se regularizar já vivendo, é mais fácil, o que acaba sendo também uma manobra, né, que pode ser feita. Eles agenciam essas regulamentações, como a Susana Hall coloca aqui, também são agenciadas nessas vindas desses migrantes para cá. E aí depois ela parte para essa ideia do empreendedorismo, né? Ela fala, aí acho que as coisas já foram ditas sobre essas práticas de discriminação no mercado, né, que acabam dando muito nesses empreendedorismo étnico, empreendedorismo das minorias. Ela conversa um pouco com essa literatura, mas tenta se afastar um pouco, porque ela acredita que eles têm um recorte mais cultural, né? Então, um agrupamento por etnia ou cultura dessas pessoas, e ela tenta ver, não, sem desconsiderar isso, quais que seriam, né, as estruturas econômicas políticas subjacentes na escala global que levam aquelas pessoas a estarem naquelas ruas. É claro que tem a questão da rede, mas, além disso, antes, né, da rede, por que aquelas pessoas foram parar lá? Formou-se essa comunidade porque a partir de que motivos, né, políticos e econômicos. Ela também conversa com algumas pessoas que dizem isso, que é processos de migração. Ele já migrou para vários lugares, ele adquiriu esse capital linguístico, e ele tinha uma profissão, tinha uma formação para ser professor, né, no país de origem, e ele não consegue emprego e acaba abrindo esse comércio, né? Mas aí, ela se afasta, acho que de duas maneiras dessa literatura clássica do empreendedorismo étnico, que é, né, não vou tratar só ali do local, vou ver as questões estruturais subjacentes numa escala global, e também não ver aí onde ela usa um pouco essa ideia das margens como lugar de potência também, de ver o que é criado, né, apesar de toda a privação, como que eles inventam e sobrevivem a isso, criando outras maneiras, né, de sobrevivência que não dependa do Estado. Então, ela fala desses financiamentos coletivos, que eu achei bem interessante, se não me engano, na comunidade de Bangladesh e do Paquistão também, aqui na página 978, que eles, alguns chegam a pedir dinheiro, eles fazem uma vaquinha, né? Não sei se existe esse nome em português de Portugal. Sim. É basicamente uma vaquinha, hoje diriam que é um crowdfunding, mas é fazer uma vaquinha, né?
ela até usa o nome para fazer um financiamento startup. Eu falei, nossa, o pequeno comércio virou uma startup, mas ela está aqui, ó, Startup Finance. E eles fazem uma vaquinha, emprestam dinheiro sem juros, né, para a pessoa empreender um comércio que não é muito dinheiro. Eles começam um restaurante, por exemplo, com algumas cadeiras de plástico, uma cozinha improvisada. Isso tem a ver com a criatividade, essa sobrevivência provisional, né, essa provisória, espontânea e etc. E alguns chegam a pegar dinheiro emprestado no banco, né? Pessoas que têm um bom crédito na praça chegam a pegar dinheiro emprestado no banco para repassar para essas pessoas. E eles dizem que é uma questão, é um código de sobrevivência que já existe, né, internamente nessas comunidades. E também fala uma coisa interessante sobre essa ética do cuidado. Ela dá esse nome que vem desde compartilhar informação, né, principalmente sobre direitos e recursos, e alimentar essas iniciativas de organizações civis e religiosas que oferecem assistência social num contexto de estado de bem-estar social bastante reduzido, lá já no Reino Unido. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante, essa ideia das lojas também que oferecem serviços de imigração e etc. Eu tenho uma visão um pouco mais ambígua disso ainda, estou bem no começo da pesquisa, né, de campo, eu não sei muito sobre isso ainda em Lisboa e no Porto, mas eu não sei, essa ética do cuidado, ela também às vezes pode já estar permeada por uma ética de negócio e de como que as pessoas que já estavam aqui vão oferecer essas informações, mas a troco, né, de dinheiro, vão vender essas informações. Isso pode virar também um pequeno negócio, como vem acontecendo, por exemplo, em alguns lugares em Lisboa e não só. Bom, aí aqui para algumas questões finais, que acho que queria colocar, mas tem tempinho? Tem, sim, mas 20 minutos. Tá. Quer dizer, 15 minutos. Tá. Não, acho que eu vou menos. Umas questões que eu acho que ela não responde, mas que eu acho que é interessante que ela levantou e que é interessante de pensar, que logo lá no resumo, e depois ela vai repetir isso no texto, ela fala que esse artigo se endereça, né, a entender se raça importa como categoria, importa mais do que classe, da maneira como alguns grupos são incorporados na cidade, ou são colocados na cidade, em places, na cidade. E eu acho que isso fica uma coisa muito transversal, né, no texto. Eu entendo o que ela está querendo dizer aqui, é como que essas pessoas são agregadas de alguma maneira, são levadas a se agregar também pelas estratégias do Estado, né, em certos espaços, a partir de um critério de racialização, ou seja, são migrantes de países terceiros, do sul global, pessoas racializadas, em precariedade econômica, etc., 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 e vão para essas áreas marginais, né, nessas cidades do Reino Unido. Mas eu acho que se a gente invertesse a pergunta, talvez ela continuasse valendo do mesmo jeito, né? Se esse artigo ele está interessado em falar o quanto que classe importa mais do que raça na forma de que como certos grupos são em places nas cidades, acho que também funciona, porque essas duas coisas, na verdade, a gente percebe pelo trabalho dela, é que elas são interligadas, né? Então, a pobreza é racializada. Então, essas pessoas não conseguem uma sobrevivência econômica mais decente ou no mercado formal de trabalho e etc., pela questão da racialização, e a racialização vai alimentar, né, essa questão da classe, delas não conseguirem ter uma mobilidade social ascendente, por exemplo, na questão de classe. Então, isso pode variar na mesma pessoa, né, em diversos momentos. Vai ter um período que a questão da racialização vai ter um peso maior do que a questão de classe e vice-versa. Mas acredito que são coisas que se retroalimentam, né? Aí, sobre as resistências, eu acho que ela aborda muito isso teoricamente, acho que ela está muito animada com essa ideia, né, da margem como um espaço de resistência. Ela cita bastante a Bell Hooks nisso, fala, tem uma citação interessante da Bell Hooks, que agora nem lembro se está nesse texto, mas que ela fala mais ou menos que a margem ela faz parte do todo, ela só não está no centro, né? Então, ela tá muito interessada nisso, e tem outros textos dela que ela aborda muito essa questão da margem e da marginalidade também, mas eu acho que ela
aqui ela fica mais na questão da criatividade empreendedora, né, de como que eles vão lidar com as dificuldades do negócio e talvez alguma dificuldade de regulamentação da migração, dos direitos e etc. Mas ela não toca em uma coisa que eu estou interessada, são essas resistências, essas negociações e essas lutas pelo espaço urbano. Acho que tem um outro no livro, acho que no Migrant Paradox, ela está fazendo uma pesquisa em Londres, também numa rua marginal de Londres, com os pequenos comerciantes imigrantes precarizados, e lá pelas tantas, no meio da etnografia, ela tem a sorte de que tem uma manifestação e um protesto mesmo na rua em que essas pessoas estão envolvidas, então é um embate mais direto. Né? Mas aqui ela fica muito mais nas questões das redes internas, de como que eles se entreajudam e como que eles se viram para conseguir soluções, do que a resistência está muito mais nesse lugar do que num lugar da política radical, né? Como chamou a Bell Hooks, que a inspirou nisso. E eu acho que isso, e eu estou interessada nisso porque eu tenho visto, acredito que isso tenha no campo dela também, eu tenho visto isso bastante, tanto no Porto quanto em Lisboa, né, essas alianças, quer dizer, às vezes formam-se alianças entre esses diferentes tipos de migrantes em torno de alguns temas, às vezes não. Então, por exemplo, em Lisboa, a gente tem a questão dos decks, as esplanadas, né, que são feitas aqueles parklets, que quando você tem a esplanada ocupando um espaço de carro, aquilo é uma confusão com a Câmara, porque a regulamentação é muito nova e ela está sempre vencendo, e as pessoas querem continuar, e aí a Câmara manda um aviso que não pode, mas ela não manda um aviso formal, então existe uma tensão, uma constante negociação se as esplanadas vão poder ou não estar lá, que elas surgiram muito como uma medida de saúde pública, na verdade, durante a pandemia, e aí foi ficando, aí daqui a pouco se vê, aí ninguém viu, se eu não falar, a Câmara não vem, etc, etc. E lá tem uma rua que tem 2 restaurantes portugueses, tem 2 vagas, né, de carro, um é um português com uma australiana, eles têm 2 vagas de carro, e eu perguntei, como é que você conseguiu, né, esse negócio gigante, 2 vagas, acho que é o maior dos anjos, talvez... E ele falou, bom, não sei, mas eu acho que é por causa da rua, por ser uma rua que acumula muitas dinâmicas de desigualdade, tem ainda tráfico, prostituição e etc., e está logo ao lado, né, do Largo do Intendente, que é um lugar que foi requalificado e que projeta uma imagem da cidade que o governo quer projetar, né, como um espaço de atração de turistas, de nômades digitais e etc. Ele acredita que eles deram aquele grande espaço para ele, para, de alguma forma, ele limpar a Rua dos Anjos também, ele tornar a imagem daquela rua mais atraente para esse novo público, porque eles precisam, enfim, colocar um deck, tem todos os... Precisa ser bonito, é um dos critérios, segundo ele me colocou, e quem define o que é bonito é a junta de freguesia, né? Então, eles têm que fazer um projeto e aquilo tem que ser suficientemente atraente. Aí, na mesma rua mais adiante, tem um outro restaurante português que também tem essa esplanada e tem um restaurante nepalês que também tem essa esplanada, né? E o nepalês estava com medo de usar a esplanada porque ele basicamente ele me falou, eu não falo português, eu não sei negociar quando a polícia vem, mas o meu colega do lado sabe. E porque ele não só fala português, como entende os códigos, né? Então, nesse caso, eu vejo que tem essa disputa do espaço urbano, mas que existe uma entreajuda nessa disputa com as próprias regulações e legislações, existe essa entreajuda entre migrantes e não migrantes, nesse caso, ou entre migrantes privilegiados e esses migrantes marginalizados. Tem um outro caso sobre isso aqui no Porto, que eu acho que talvez vai interessar aqui mais aos que estão presentes, então eu vou contar um pouco também, que eu tenho feito uma exploração assim, inicial naquela região atrás da Estação São Bento, na Batalha, onde tem aquela comunidade, entre aspas, de sul asiático bastante presente, na Rua do Loureiro e a Rua de Cimo de Vila, principalmente, e a Rua de Cimo de Vila é uma rua que tem várias dinâmicas também, como a Rua dos Anjos, era uma rua boêmia, com várias casas de alterre que ainda estão lá, é interessante de ver, porque é como se olhasse, quando você olha acima de Vila, é um pouco que
era no passado a Rua dos Anjos, que já está num processo mais adiantado de mudança. Então, aqui é uma oportunidade para a gente olhar como provavelmente as coisas eram. Claro que tem as coisas específicas do lugar, né? Mas tem várias questões em comum. Essa copresença de vários tipos de marginalidade. Também tem a distribuição da sopa para os sem-abrigos, que tem nos Anjos. Tem as casas de alterne ainda ativas à luz do dia, é uma coisa bem visível que está na paisagem mesmo urbana de quem está passando, e tem muitos as tascas, os lugares tradicionais, às vezes relacionados também com presença de profissionais do sexo, ou não, e vários pequenos comércios, né, de sul-asiáticos, principalmente do Bangladesh. E agora começa a ter também algum comércio mais cosmopolita, voltado para os nômades digitais e etc., galerias de arte, cafés e tal coisa. E eu conversei com uma dessas pessoas que tem um café desse mais voltado para os nômades digitais nessa rua, e ele fala sobre o uso da língua como uma disputa com a Câmara, porque ele enfrenta bastante a Câmara nas questões urbanas, e tem uma briga mesmo com eles, assim, tem um capital cultural para entrar nisso, mas não fala português. Então, ele já foi fiscalizado lá algumas vezes, porque colocou uma plaquinha e não poderia colocar, depois colocou uma cadeira onde não poderia colocar, diversas disputas, e a pessoa que apareceu, a fiscal, falou para ele falou com ela em inglês, e ela falou que não, que era para falar em português. Ele falou, mas eu não falo português. Ela falou, então você deveria aprender. E mandou chamar um gerente que era brasileiro. E aí, enfim, aí ficou essa situação que ele não conseguiu negociar, e um dia ela ligou para lá e ele falou, queria falar com o gerente. Ele falou, ele não está. E aí ela conversou com ele em inglês. Ou seja, você tem ela falava, né, a língua, era mais uma questão ali de poder e de usar essa língua como um instrumento de poder nessa disputa, né, entre a instituição e a pessoa que está ali. Em França, isso realmente são inimagináveis. Né? Não falar francês, Só se fala francês. E também a legislação, acho que é bem, talvez seja mais complexa. Na administração francesa só se fala francês. Aí tem duas coisas que eu acho que eu já passei nisso transversalmente, mas que eu acho que é interessante de trazer do trabalho desse artigo, né, por o contexto nacional aqui, essa ideia de as próprias margens, né, que ela cita no Reino Unido, são periferias da cidade. E o que eu acho que a gente vê um pouco aqui no Porto e Lisboa são essas marginalidades em áreas centrais da cidade, né? Ou seja, é uma periferia simbólica, mas que está geograficamente centralizada. Então, a Rua de Cimo de Vila, por exemplo, é no centro, atrás da estação de comboios principal e etc. E é uma rua intensamente marginalizada, com vários tipos de marginalidade, incluindo as marginalidades migrantes, né? Então, aqui acho que a gente tem essa coexistência, né, entre centralidades e marginalidades numa mesma rua, que acho que é algo que difere do contexto que a Susan Hall coloca nesse artigo dela. Então, existe essa segregação territorial, né, que não é necessariamente geograficamente periférica, né, e ela também, essa segregação também ela é perturbada, né, digamos assim, por esses privilégios, né, pelos migrantes privilegiados ou relativamente privilegiados que também estão presentes naquele contexto. E uma coisa importante que a Susan Hall coloca, que eu acho que eu mencionei também muito de passagem aqui, é a questão do pós-colonialismo, né? Ela faz essa referência, desde a referência que ela faz a Doreen Massey, ela faz essa referência de que eles não podem, né, ignorar que várias daquelas pessoas, aqueles migrantes que vieram da Ásia ou da África e etc., estão ali por conta do passado imperial britânico, né? Existe essa relação. E eu acho que aqui também claro que a gente pode ver isso, mas o que eu acho interessante não é só que a gente pode ver isso em relação ao Império Português, mas eu acho que como se mistura essas dinâmicas agora, né? Eu acho que no país agora a gente tem desde as dinâmicas migratórias que vieram com a descolonização, essas da divisão internacional do trabalho, e agora essa da globalização neoliberal global, que vem junto também uma migração privilegiada, os nômades digitais, os reformados e etc., que são pessoas com maior capital, vários tipos de capitais, né?
Então, com isso, acaba que a gente começa a ver que também tenho visto um pouco essas relações pós-coloniais, não apenas no que diz respeito às colônias, ex-colônias portuguesas, mas também já vi, por exemplo, uma casa de sanduíches vietnamita, que a proprietária é francesa, é uma francesa nascida no Vietnã. E aí, quando ela vai contar a história, ela faz exatamente, ela puxa essa linha que a Susan Hall propõe puxar, né? De que ela... até onde vai se a gente começa a perguntar por que você está aqui nessa rua, né? E ela vai na infância dela, que ela é nascida no Vietnã, mas o avô era francês, por causa da colonização francesa no Vietnã, então ela nasceu com um passaporte francês, nem conheceu o avô e etc., mas tinha esse passaporte. Então, quando termina a Guerra do Vietnã, a França chama todos os cidadãos para irem, porque, enfim, eles perderam, né? Eles são da região capitalista, que era capitalista, em Saigon. Aliás, a maioria dos que estão aqui são dessa região, são os que mais saíram do país, né? Porque ficaram do lado vencido. E ela vai, então, para a França e é criada em Cannes. Então, é muito interessante, e hoje, depois ela vai e volta para o Vietnã como expatriada. É uma loucura, assim, que ela tem várias histórias de migração em diferentes condições, porque ela sai praticamente como uma refugiada de guerra, usando o privilégio de ter um passaporte francês, que, na verdade, é um privilégio adquirido por um processo de subalternização, que seria a colonização, mas ela tem uma educação francesa e, com isso, ela depois vai como expatriada para o Vietnã e trabalha lá durante muito tempo. E agora ela está em Portugal, vindo também um pouco nessa onda das pessoas no Porto, de pessoas que buscam mais qualidade de vida e etc., atraído um pouco por esse marketing do país, né, como um bom lugar para se viver e ter uma vida segura e tranquila. E isso acontece também, por exemplo, no caso, já tem sul-africanos que também falam dessa relação com o Reino Unido, e inclusive tem um bem interessante que ele vai para o Reino Unido pela mesma coisa, ele tem um visto ancestral, segundo ele me chamou, ele disse que tinha esse nome, ele tinha direito a morar lá 4 anos, porque o avô era inglês, e depois ele viaja ao mundo e etc., um pouco nesse esquema de nômade digital. E quando eu pergunto por que ele veio aqui para o Porto, também ele está no Porto, ele diz que, em uma palavra, Brexit, porque ele quer ser europeu de novo. Então, ele está aqui porque ele quer morar aqui o tempo suficiente para ele conseguir novamente um passaporte da União Europeia, já que o passaporte inglês já não serve mais para isso. Deixa eu ver. Acho que é isso. Bom, acho que é isso. Aí, só para finalizar, acho que o que me interessa muito nesse texto é essa conexão que ela faz entre essas experiências individuais com eventos históricos, né, em várias partes do mundo, e essas dinâmicas sociais mais alargadas, né? Então, ela consegue observar, assim, na escala da rua ou do pequeno comércio, essas desigualdades globais e urbanas, como que elas se colocam nesses espaços.